Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pela TV SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa Prevê de Bauru. Ele está de volta, ele já nos trouxe muitas lições, falou na última vez que esteve aqui sobre a pandemia, falou das guerras, falou a respeito da semeadura que o homem está fazendo. Mas hoje eu estou com a presença de Francisco Amorim, que vai tratar de um assunto diferente. A grande maioria dos brasileiros não fala em mediunidade, não fala em reencarnação, mas pelas estatísticas que temos, entre 70% a 90% das pessoas aceitam a comunicabilidade com os espíritos. Francisco, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Eu agradeço muito o convite, fui muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema. Francisco, mediunidade. O nome diz aí que parece ser uma intermediação. Eu sou um intermediário de alguém. O que é mediunidade? É ser intermediário dos mortos? Essa é a pergunta que todos fazem, né? O que é mediunidade? Por que tem mediunidade? Também é uma pergunta muito comum. Porque eu não quero isso para mim, mas eu tenho, o que eu faço com isso? Bom, mediar, mediunidade vem de mediar, estar entre, né? O professor, por exemplo, é um mediador entre o conhecimento e aquele que precisa do conhecimento, o aluno. Então, mediar é essa questão. Precisamos de uns mediadores de paz lá no conflito que está acontecendo, nos conflitos que acontecem, né? Precisamos de mediadores para chegar a um entendimento sobre uma matéria. Na questão da mediunidade espiritual com os espíritos, são pessoas que têm uma potencialidade diferente na percepção. A percepção dela não é só sensorial, não são só 5 sentidos. Ela tem uma percepção extrasensorial. Tá? Ela percebe além dos 5 sentidos, ela percebe direto com a mente, direto com o cérebro. É um pouquinho mais complexo que isso, né? Tem o perispírito, a expansão do perispírito, mas não vamos entrar nesses detalhes aqui. Vamos falar que a pessoa percebe, além dos 5 sentidos, o que está acontecendo na sua volta. Percebe as energias, a frequência vibratória e muitas vezes percebe objetivamente presenças de entidades espirituais. Os mortos. Sim, os desencarnados. Mortos não existem. Essa é uma terminologia espírita, os desencarnados. Mas você falou na sua definição que algumas pessoas têm. Eu andei vendo algumas obras espíritas e lá há uma notícia de que todos somos médiums. Afinal, Francisco, somente alguns são ou todos somos? Então, a forma natural de comunicação espiritual é a mente, é o pensamento. Todos nos comunicamos pelo pensamento. Isso é estudado, inclusive, a questão da telepatia. Mesmo entre vivos, né? Mesmo entre vivos, né? É muito difícil de encontrar, de fazer funcionar, mas já foi feito, então é possível. Fora do corpo físico, isso é muito mais fácil, tá? O que acontece com a pessoa que tem mediunidade? O espírito dela consegue se desprender um pouco do núcleo das células, cria um campo magnético ali. Esse campo magnético, ele acaba assimilando a energia dos campos magnéticos livres, dos espíritos que já desencarnaram e que estão sem corpo. Assimila com certa facilidade isso. Só que esse afastamento do espírito, do núcleo da célula, ele é muito limitado. Tem pessoas que têm um afastamento significativo e outras muito pequeno, e alguns não têm esse afastamento. Isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que a gente diz que todos somos médios, isto é, no sentido, vamos dizer, genérico, todos temos esse pequeno afastamento, essa sensibilidade. Mesmo aquelas pessoas que não afastam nada,
aparentemente está ali coladinho, mesmo essas têm a percepção das energias espirituais. Então é assim que lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec afirma que todos nós somos influenciados pelos espíritos. No ordinário, na forma geral, acaba sendo que eles nos dirigem. Por quê? Porque é pela mente. Eu não estou vendo um espírito aqui, mas ele pode estar me inspirando uma ideia. Francisco, você me deu aí uma ideia para 2 perguntas, mas eu acho que não vai dar para você responder agora, por causa do tempo desse bloco. Mas eu vou perguntar para você o seguinte, se todos somos médiums, se todos temos sensibilidade, significa que todos estamos sujeitos a essas influências. Quer dizer que estamos adstritos, os espíritos podem nos dirigir, fazer o que bem entendem conosco, Francisco? Não é bem assim. Não. Os espíritos podem nos influenciar, mas nós não somos obrigados a aceitar a influência deles. Você pode me dar uma ordem, se você entender que deve. Eu tenho a prerrogativa, tenho o livre-arbítrio para dizer, olha, eu não vou cumprir a sua ordem, desculpa, mas eu não vou. A mesma coisa no espírito. Pode entrar no campo vibratório de um médium, que pode não ser espírita, pode ser uma pessoa que está aí, entra no campo vibratório dele e dá uma ideia para ele. Olha, você joga debaixo do carro. O cara fala, que ideia maluca foi essa? Quer dizer que a história do mal olhado, então, não é bem assim. Quer dizer que eu tenho as minhas defesas, eu posso rejeitar um pensamento negativo e posso me proteger? Pode. E não é difícil, né? Você vai me explicar melhor isso no próximo bloco. Ok. Nós estamos falando com o Francisco Amorim. Ele está nos trazendo a sua larga experiência no campo da mediunidade. Ele, além de trabalhar com grupos mediúnicos, ele coordena aulas para cursos de mediunidade, cursos de espiritismo e nos traz, assim, brilhantes ideias, propostas, consolos para que a gente possa refletir. Não saia daí que no instantinho Francisco vai nos trazer excelentes colocações. Voltamos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar. Estamos falando hoje de mediunidade, isto é, a intermediação entre os espíritos e os homens. Os espíritos podem fazer o que bem entendem com a nossa vida? Nós estamos assim, vamos dizer, absolutamente à disposição deles? Somos vulneráveis às vibrações dos espíritos e dos vivos? Dizem os antigos que a mediunidade não poderia ser praticada, ela era proibida. Francisco, nós estamos assim vulneráveis às vibrações tanto de vivos como de mortos? Vulneráveis não é o termo adequado, mas estamos em relação com essas vibrações. Estamos sujeitos a elas. Tá? Naturalmente, temos as defesas naturais que são do espírito. Tá? Isso vem em função da evolução do nível moral de cada um de nós,
cortar essas vibrações, fugir, sair para vibrações mais altas. Quer dizer que nós Então, podemos adquirir vibratórias. forças para resistir essas vibrações? Sim, nós temos as forças, só precisamos aperfeiçoá-las. Tá? Se nós vibramos numa faixa de vibração de amor, por exemplo, né? O amor não é aquela paixão que as pessoas confundem com o namoro. É aquela questão, aquela situação em que eu quero o teu bem. Isso é amor. Se eu estou vibrando nessa faixa, outros indivíduos que vibram numa faixa de ódio, que quer o mal, ele está fora dessa faixa, não atinge. Não me atinge? Não vai atingir. Então, por exemplo, você falou do mal olhado no bloco anterior. O mal olhado pega? Pega. Se a vítima, né, o destinatário tiver suscetível, ele acaba sendo contaminado. Um mal olhado complicado que pega é de pai, de mãe, isso é complicado, porque a vibração é muito perto. Ah, é? É. Então precisa tomar bastante cuidado, né? A gente não pode ter mal olhado para filho, é muito complicado isso. Porque a vibração é muito próxima, né? A criança normalmente está muito vulnerável, então ela acaba assimilando as vibrações negativas. Então precisamos ter cuidado. É um cuidado com o que a gente fala e pensa em relação criança. Aos filhos, né? Criança em geral, Sim. Mas principalmente filho. E isso é uma forma de proteção. As mães não, porque a mãe dificilmente ela tem uma vibração negativa com o filho. Sempre tem amor, né? Sempre tem amor. Agora o pai já às vezes pode dar uma vacilada e precisa tomar cuidado com isso. No caso normal, nas pessoas normais, é assim, a faixa, se eu estou numa faixa vibratória mais alta, os que estão fora dessa faixa não me atingem. Os de cima, se quiserem, os superiores podem atingir a minha vibração, mas eu não preciso ter medo porque só vai vir coisa boa. Ah, então por aquela expressão que vem de baixo não me atinge, que vem coisa ruim. Nessa condição. Mas o que vem de cima é sempre coisa boa. Sempre coisa boa. Porque uma vibração de um espírito que vibra mais alto que eu é muito melhor do que a minha. Então, se ele chegar até mim, ele vai me beneficiar. Uma vibração, por exemplo, do anjo da guarda é boa. Não tem como ser ruim, né? Agora, se eu tenho inimigo, se eu vivo fazendo inimigo, se eu vivo com ódio, com raiva, com rancor das pessoas... Aí fico vulnerável. Eu baixo o meu padrão vibratório, eu saio da minha faixa vibratória normal, entro na deles, eu fico vulnerável e eu vou receber as influências. Francisco, Moisés não proibiu a mediunidade? E tinha uma razão muito, vamos dizer assim, plausível para isso naquele momento. Porque a mediunidade, ela está na humanidade desde sempre. Moisés era um médium. Uma das demonstrações mais evidentes da mediunidade de Moisés, e são de efeitos físicos, hein? É as próprias tábuas dos pedras dos 10 mandamentos. Que foram grafadas lá em pedra mesmo. Pedra mesmo. E ele recebeu. Também teve a questão da disputa com o mago do faraó, em que o mago joga o cajado vira uma cobra. Ele joga o dele, que também vira uma cobra, e engole o cajado, a cobra do mago. Naturalmente que o cajado não virou cobra. Ali houve um fenômeno de transfiguração. Aquilo se transfigurou, as pessoas que estavam ali viram aquele fenômeno de transfiguração. Mas pau não vira cobra, entendeu? Mas todo mundo viu isso ali. Houve uma transfiguração e as pessoas viram aquilo. É como, mais ou menos, né, uma analogia pode ser feita com a questão do ilusionismo. Mas não é ilusionismo. Mas se ele era médium, por que ele proibiu a mediunidade? Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar dependentes dos espíritos para tudo. Abusar? Abusar. Então, se a pessoa ia sair de casa, vai chover, ia querer achar um médium para perguntar se ia chover, se podia ser. Eu planto, se não vai chover, para que eu vou plantar, né? Então, as pessoas começaram a se acomodar, querer deixar que os espíritos dirigissem a vida deles, e eles queriam só o lucro disso. E isso realmente não cabe. Nós temos que fazer a nossa parte em todo sentido. Nós temos que produzir a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso sustento. Ele proibiu porque estava sendo mal usado? Porque estava sendo usado de maneira inadequada.
E, além disso, ainda tem aqueles que usam para querer fazer mal para os outros. Atualmente? Naquela época e atualmente sempre teve isso. Escuta, Francisco, só interrompendo você. Será que se a gente usar da mediunidade para descobrir o número da Mega Sena, será que a gente, assim com objetivos nobres, né? Eu vou ajudar os pobres, vou ajudar a Sociedade Beneficente Cristã, o albergue, a igreja, o templo evangélico, será que os espíritos vão me dar os números? Não. Não tem como dar o número. O evento está no futuro. Não aconteceu ainda. Ninguém sabe que números vão sair lá. E não é qualquer espírito que sabe o futuro? Não, a maioria não sabe. Só muito elevado. E os espíritos que por acaso respondessem uma consulta dessa, são brincalhões, são galhofeiros. Eles vão dar um palpite lá. Deu, se não deu, problema seu. Tá? Um espírito superior, ele nem chega a se envolver com pessoas que têm esse tipo de ideia. Ah, mas o espírito superior não sabe o futuro? Ele faz o planejamento do futuro. Existe um planejamento do futuro. Isso nós estamos falando de questão da vida, do cotidiano, essas coisas. Existe um planejamento. Mas ele não se envolve para não derrogar as leis naturais. As leis naturais das quais fazem parte o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Então, existe um planejamento que vai ter a Mega Sena vai correr quarta-feira, tá? Tem 60 números, vai sair 6 lá. Isso é o que se sabe. Ninguém sabe que números são, tá? E nem tem como adivinhar isso, porque não aconteceu ainda. Aí, se o espírito superior desse uma configuração dessa, ele teria que ir lá e alterar o resultado na hora. E isso é ilegal, isso aí é fraude. Eles não cometem fraudes. Espíritos superiores não se envolvem com essas... Não responderia uma questão dessa porque não tem cabimento. Não tem sentido. Francisco, no próximo bloco eu vou fazer uma pergunta assim... já que Moisés proibia, mas algumas pessoas praticam a mediunidade, eu vou querer saber por que os espíritas... Há outras filosofias, outras crenças... como os irmãos do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, e mesmo de outras civilizações que se comunicam com os espíritos, praticam a mediunidade. Há casos, inclusive, de investigações, de médiuns investigativos que vão atrás de crimes, conseguem pistas para descobrir o que aconteceu, para ir atrás de um culpado. No próximo bloco, eu queria que você me desse uma noção geral. Para que existe a mediunidade? Você já informou que não é para uso particular, não é para se descobrir com quem eu vou casar, não é para uso, vamos dizer assim, imediato das coisas fúteis da vida, não é para se descobrir os números de uma loteria, o futuro, mas eu vou querer que você me diga qual então a razão da mediunidade. Se ela traz algum benefício, se ela ajuda o homem, se ela tem objetivo de fazer com que as pessoas progridam, ou será que ela está somente para nos dizer que a vida continua? Já já o Francisco vai esclarecer todas essas dúvidas. Voltamos no instantinho. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Francisco Amorim está nos dando uma aula de mediunidade.
E eu estou aqui querendo saber mais coisas. Perguntei se daria para a gente saber que número vai dar na Mega Sena, se vai chover ou se não vai, como é que vai ser o futuro, quando é que a guerra vai acabar, e ele não está me dando essas informações. Francisco, para que existe a mediunidade? É para a gente aprender, estudar, ou é uma prova de que a vida continua? Todas essas são verdadeiras, né? Todas as respostas que você coloca como opção são verdadeiras. A gente precisa ter conhecimento, então precisa aprender. Para aprender tem que estudar. Tá? E tem também essa questão de provar que a vida continua. Todo mundo entende, todo mundo que é cristão ou espiritualista, todo espiritualista acredita que existe uma vida futura, que o espírito a alma vai sobreviver à morte e vai para algum lugar que, né, pode ser classificado de céu, nirvana, alguma coisa. É verdade isso? É verdade em termos. Algum dia na nossa existência espiritual nós vamos estar livre das encarnações. Nós vamos estar livres da encarnação, de estar na matéria, no corpo físico, e vamos estar, né, em algum lugar, não parado, não descansando, não naquele estado de beatitude que normalmente as pessoas pensam, porque isso seria muito desagradável, muito chato. Ficar o tempo todo ouvindo harpa sem fazer nada, isso né? É pior que o inferno, né? Acho que o melhorzinho é tocar harpa, mas ficar ouvindo, você já se coloca na situação de inferior, o outro toca harpa, eu nem isso, só posso escutar. Já começa a chateação por aí. E não é verdade que a música espiritual, ela é natural. Ela está na vibração do próprio espírito, ela não precisa de instrumento. Tá? O próprio espírito é música, o próprio espírito é harmonia, é paz, é tudo isso. Mas aí precisa chegar nesse estágio. Então as pessoas dizem muito assim, não, mas se eu fiz a minha confissão, se eu me arrependi, se eu pedi perdão, eu estou livre dos meus pecados. Tá, mas será que é justo eu cometer deslizes pela vida toda, mesmo que não fossem crimes gravíssimos, né? Mas prejudiquei pessoas a vida toda. E aí depois basta eu chegar lá, oh meu Deus, me perdoa, eu fiz isso, eu estava errado. E vai para lá e já fica limpa por isso a fatura. Mesmo, abaixo. Então. Não é bem assim, escuta, então. E o ressarcimento? Até a reparação. Até o direito humano já prevê a reparação. Você tem que reparar o erro, não basta condenar, não basta se desculpar, não basta perdoar. Puxa, mas Deus não perdoa os nossos pecados? Ele não perdoa os nossos pecados, essa é a verdade. Sabe por quê? Ele não se ofende com os nossos erros. Ele sabe que tipo de erro a gente pode cometer e ele prevê, ele planeja, já deixa pronto a forma da gente mesmo ir lá e recapitular isso. E esse pessoal que está lá, eles vêm para nos alertar do que eles passaram aqui, para a gente botar as barbas de molho, é isso? Às vezes nem para nos alertar, eles vêm às vezes até inconscientemente, né? A gente entra em contato com eles nas reuniões mediúnicas, por exemplo, eles nem sabem se eles morreram ou não morreram. Alguns nem sabem que morreu. E tem, às vezes, alguns têm tanto medo da morte que aparece, por exemplo, a avó dele para socorrê-lo. E ele não quer ser atendido porque a avó morreu. Eu não posso conversar com os mortos. Quer dizer que ele está no plano espiritual e tem medo da avó que está morta. Que está morta porque ele não pode falar isso? Com... Acontece. Não pode falar com mortos, isso é pecado. Francisco, eu posso evocar, eu tenho muito carinho pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu avô, eu posso chamá-los para falar comigo? Poder chamar pode, né? Você precisaria de um médium que tivesse a sintonia, capaz de atingir a sintonia deles, porque é aquela história do Chico Xavier, né? O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, mas dá para evocar. Quer dizer que eu não posso chamar o espírito, ele geralmente, espontaneamente, ele é atraído e pode ou não se comunicar se houver permissão do alto. Então você pode chamar a sua avó para falar com ela, ela vem, chega aí, o médium que tem à disposição não está na sintonia dela, então ela não vai poder se comunicar, mas ela vem. E eu posso conversar com os meus entes queridos mesmo sem médium?
Mentalmente, sim. E durante o sono? Acontecem as visitas, né, dos nossos parentes, dos nossos amigos, espíritos, familiares. Acontece durante o sono, a gente se encontra com eles. É possível? É possível. Não é muito comum, porque nem sempre o espírito está em condição de atender aos nossos chamados. Aos nossos caprichos. Aos nossos caprichos também. Nem sempre eles estão em condição. Então eles às vezes precisam de tempo, precisam de harmonização para isso. Mas a finalidade principal da mediunidade é desmistificar essa questão do sobrenatural. Não existe o sobrenatural. Se a alma sobrevive, ela continua existindo, independentemente de para onde ela foi, se para o inferno ou para o céu, ela continua existindo. Então isso é natural. Se é natural, nós vamos nos acostumar com a ideia de natural e não demonizar isso. Quer dizer que a comunicação dos espíritos, então, desmistifica e faz com que gradativamente a gente perca o medo da morte? Perder o medo da morte, confiar mais no futuro, saber que a alma vai sobreviver e principalmente que os nossos deslizes nós vamos ter que reparar. Lembra que até o direito civil humano já prevê a reparação do mal, que dirá do direito divino, que está lá na Bíblia, no Velho Testamento, né? Será olho por olho, dente por dente. Ou seja, não é que é para castigar com o mesmo castigo quem errou. É que se ele produziu aquele erro, ele vai ter que reparar aquele erro. Jesus vem e conserta isso. Olha, foi dito isso aos antigos, mas eu estou dizendo para você, perdoa. Vai com ele mais um pouco, dá um tempo, seja tolerante. Faça, se alguém te der a cacetada, vira outra face. Não significa que você vai virar outra face para levar outra bofetada. Significa que você vai virar a face do amor para ele, perdoá-lo, relevar aquilo. Quando ele perceber isso, ele vai sentir vergonha do que ele fez. Ele vai vir se desculpar. Muito bem, Francisco. Você nos trouxe assim nesse curto tempo que nós demos à sua disposição, essa possibilidade de a gente entender o porquê da comunicabilidade com os espíritos e encerrou mais uma vez com chave de ouro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E a você, muito obrigado. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Despertar. Até lá.